Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma aula, né? Gente, só uma informação, uma explicação antes da gente entrar no assunto dessa aula. É o seguinte, eu ainda não estou em posse da apostila 2. Muito provavelmente eu devo pegar essa apostila amanhã na escola, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, se amanhã já vai ser hoje, tá legal? É, então, acredito que para as nossas próximas aulas, já com esse material, eu vou ter uma maior certeza, principalmente filosofia, que pode haver uma diferença de assuntos aí em relação à ordem cronológica, né? Agora já a história não. História ela vai seguindo uma ordem cronológica mesmo, então não tem erro, né? Então as aulas de história eu vou prosseguindo com a matéria aí para a gente não ficar muito apertado, tá? Então nós vamos para a frente B. Eu não sei qual o número do capítulo ainda, nem a página, né, mas nós vamos continuar na frente B da apostila 2, né, que eu ainda não tenho comigo, né, mas eu tenho certeza que o assunto será esse. Né? Então, a frente B, ela trata do assunto, ou de assuntos da história do Brasil. Né? Então, nós vamos agora dar prosseguimento. A última matéria, o último assunto que nós vimos sobre a história do Brasil foi a monarquia, o segundo reinado. Né? Aí na aula lá sobre o segundo reinado, nós vimos que no finalzinho lá houve um golpe, né, efetivado pelos militares do exército, com o apoio político dos cafeicultores que extinguiram a monarquia, deram fim à monarquia aqui no Brasil e iniciaram então um governo republicano, né? República essa que se encontra aí até os dias atuais, mas lógico com diferenças da época em que ela foi iniciada, ou seja, lá em 1889. Né? Então de 1889 até agora, 2020, né? Muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo da ponte e o fato é que essa república teve diversas fases, diversos momentos diferentes que nós iremos estudar aí ao longo dos nossos estudos, das nossas aulas, tá? Então, gente, eu consegui pegar um conjunto de slides aqui da internet, né, então, portanto não é meu, que eu achei ele bem interessante, assim, eu tenho o meu sobre esse assunto, República Velha, mas eu achei esse mais interessante que ele tem algumas imagens, né, fica mais bacana para você poder acompanhar aí, tá? Então, gente, o assunto agora vai ser História do Brasil, república, né? E a primeira república, que é uma república já muito antiga, que a gente já considera velha, então ela é chamada de República Velha, mas foi a nossa primeira república, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos slides que eu consegui pegar aqui na internet para a gente poder estudar um pouquinho desse assunto, né? Então tá aqui, ó. A República Velha, ou Primeira República, é um período da história da República do Brasil que vai de 1889 até 1930, né? Então, 1889 foi a proclamação da República, né? Tá certo? No dia 15 de novembro de 1889, tá certo? E em 1930, né, só lembrando que o golpe ele se inicia na madrugada, né, entre os dias 14 e 15, e aí ela vai ser proclamada no dia 15, certo? Então vamos lá. Só um minutinho aqui, ó. Desse lado aqui vocês vão ter, né, os presidentes, a lista dos principais presidentes da República, tá bom? Dos principais, não, de todos os presidentes desse período aqui, que vai de 1889 até 1930, perfeito? Então, lógico que eu não vou ficar falando, né, o nome de todos eles, mas você pode dar um pause aí, né, e dar uma olhada nessa lista aí, tranquilo? Tá? Então vamos lá. Então pronto, né? Aqui, ó. Aí vocês vão ter, né, uma linha do tempo, né, do período republicano no Brasil. Então aqui o golpe de 1889, né, que proclama a República, o golpe desfechado pelo Exército com o apoio dos cafeicultores. E aqui, né, em 1930, vai ter a Revolução de 1930, que vai dar início ao governo de Vargas, que ficou conhecido como Era Vargas. Ele vai ficar aí 10 anos no poder, né? Ou melhor dizendo, perdão, tá? 15 anos. Ele vai ficar de 1930 até 1945. Não sei de onde que eu tirei 10, né? Porque são 15 anos. E
Depois vai ter a chamada República Liberal ou República Democrática, né, que é um período que vai durar de 45 até 64. Aqui, em 1964, vai ocorrer o golpe militar, que vai implantar um governo ditatorial, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muita discussão em cima disso aí, mas é um assunto que nós vamos ver depois, não vamos falar sobre isso agora, né? E em 1985 houve a redemocratização, é um período que a gente costuma chamar de República Nova, né? Ou de Nova República, enfim. Tá? Então depois seria interessante vocês darem uma olhadinha, né, com calma e anotar no caderno de vocês essa linha do tempo, perfeito? Vamos lá. Aí Brasil, apresentação aqui, primeiro slide. Né? Aí temos um texto aí, né, falando sobre a proclamação da República, sobre o golpe que aconteceu. Né? Depois vocês dão uma lida, não tem necessidade da gente ler isso aqui agora, tá bom? Aí aqui, nesse slide, você está falando qual república? Porque existiam, né, três correntes diferenciadas de como a república deveria ser. Né? Você tinha aí os chamados republicanos radicais, né? Vocês tinham aí os positivistas, ou também chamados de florianistas, por isso que vocês estão vendo aqui a figura do Floriano Peixoto, né? E você tinha os cafeicultores, né? Que tinham uma visão diferente também de como essa república deveria ser. Né? Depois é interessante vocês darem uma lida nisso aqui, né? Para vocês se interarem um pouco mais do assunto, tá certo? Então, é o seguinte, aqui, ó, vocês estão vendo que esses radicais aqui, né, eles eram mais ligados a uma visão mais popular da república, que a república fosse realmente uma república, uma coisa do povo, que é o que a palavra república quer dizer, res publius, ou seja, coisa do povo. Né? Então eles tinham uma visão, né, digamos assim, mais popular. Aqui os positivistas, né, eles estavam assim mais voltados, não vou dizer para uma elite, mas eles não queriam um governo que tivesse uma aproximação tão grande assim com o povo, né? Eles queriam que tivesse um governo que fosse, digamos assim, mais ordenado, mais organizado, voltado para as leis, para a obediência das leis, de acordo com a ideia do positivismo, né? Então eles não queriam uma alteração completa da ordem que existia, sim apenas uma melhor organização da sociedade. E na visão deles, essa visão da sociedade deveria vir das pessoas mais bem preparadas, né? Então não podia ser qualquer um. Daí eles serem encontrar essa ideia de se aproximar muito do povo. Eles julgavam que o povo não tinha condições de governar, então era melhor que uma elite intelectual, moral, né, seria mais indicada na visão deles, governasse, criasse as leis, então, para ordenar melhor essa sociedade. Esse era o chamado florianista ou positivista, tá? E aí os fazendeiros eram os federalistas, né? Então eles estavam interessados em fazer uma república mais voltada para os interesses deles e que o poder fosse mais descentralizado, né? Então, como vocês estão percebendo, nem todos tinham a mesma ideia de república no início dessa república. É legal dar uma estudada, em prova de vestibular costuma cair muita coisa sobre isso, então é bom sempre dar uma lida sobre esse assunto, sobre essas diferenças de visão, né, que existiam acerca da república no Brasil. Então vamos lá. Né? Aqui vocês têm as imagens aí dos presidentes da República, depois vocês podem dar um pausa aí no vídeo, né? Dar uma pausa aí e vendo a fotografia da turma aí, né? Para vocês conhecerem um pouquinho melhor. As fotos não estão lá grandes coisas não, mas já dá para a gente identificar alguns, né? Esse Washington Luiz aqui foi o último presidente da República, vocês não vão ver outro depois dele. Fez aí aquele outro ali, foi um cara que foi derrubado. Gente, vocês estão percebendo que tem uma questão aí nesse conjunto de slides, né? Uma não, vocês vão encontrar outras questões. Caso vocês queiram tentar responder, vocês dão um pause, tá? Pode pausar agora, tentar responder, achar a resposta, e a resposta vai aparecer daqui a pouquinho. Na hora que eu clicar aqui, já vai aparecer a resposta, tá? Então dá um pause aí, tenta resolver, tá joia? E aí, agora está aí a resposta. Né? Eu não vou comentar porque não é o objeto dessa aula, senão vai ficar uma aula grande demais. Vamos lá. Tá? Então, início da República. Ela começa com um golpe de Estado, desfechado aí na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro de 1889. Tá? Eles acabam com a monarquia, expulsam a família real, né? Eles são exilados. Tá? Inclusive, aí é importante se dizer que o imperador Dom Pedro II, né, foi oferecido a ele uma pensão, né,
para ele poder sustentar na Europa, e ele não quis. Ele falou assim: não, não sou mais governante, não tem que receber mais nada de vocês. Aliás, diga-se de passagem, né, o imperador Dom Pedro II, ele procurava gastar o mínimo possível de dinheiro público, né? Ele procurava viver apenas com a renda que ele tinha de monarca, né? Por exemplo, era a própria imperatriz que fazia comida na casa, com a ajuda de pessoas contratadas por eles mesmos, né? Então mostra que eles tinham, que ele, né, a família real e o Dom Pedro II tinham um cuidado muito grande aí com o dinheiro do povo, né? Diferente de muitos políticos que a gente vê aí hoje em dia, infelizmente. Mas vamos lá, né? Os militares, no primeiro momento, eles vão dominar o cenário político. Por isso que a gente vai ter aqui embaixo, vocês estão vendo, a chamada República da Espada, que vai ser, dentro da chamada República Velha, o primeiro subperíodo, né? Então, a República Velha, que vai de 1889 até 1930, né, ela teve dois momentos distintos aqui. A República da Espada, que tem esse nome porque ela foi dominada inicialmente pelos militares, e depois a República Oligárquica. Por quê? Porque a oligarquia cafeeira, né, os grandes produtores de café, é que passariam a comandar a vida política do Brasil, tá certo? Então daí a distinção entre esses dois momentos aqui, tá? República da Espada e República Oligárquica. E nós vamos, nessa aula, nos concentrarmos nos assuntos, né? Estou tentando achar a palavra que não consegui, professor Lerdo, né? Nos assuntos, nos temas aí, né? Nas questões que estão relacionadas à República da Espada, nos fatos da República da Espada, tá bom? E depois a República Oligárquica que a gente estuda posteriormente. Vamos lá. Então temos aqui, República da Espada, foi o período que o Brasil foi governado por dois marechais, tá bom? O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro, né? E o Marechal Floriano Peixoto, que veio logo depois. Daqui a pouco nós vamos ver como foi que aconteceu aí o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, tá bom? Só lembrando o seguinte, gente, Marechal é a patente mais alta que existe no Exército, viu? Só consegue chegar a Marechal um general que vai a uma guerra e retorna, claro, né? Então, se tem um general que ele participa de um conflito, de uma guerra, ele consegue chegar até a patente de marechal, ele recebe essa patente, é a patente mais alta que existe no Exército, né? Depois eu posso até pesquisar isso para vocês, porque eu não tenho certeza, mas é praticamente certeza que não existe nenhum marechal hoje no Exército Brasileiro, né? Não tem nenhum. Dos marechais que existiram já morreram, não tem nenhum novo aí, tá? Ainda bem, isso é sinal que o Brasil não teve que participar de guerra nenhuma, tomara que continue assim, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos os principais fatos e medidas tomadas pelo governo, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, viu? Então, gente, aqui, ó, só uma explicação, é o seguinte, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele foi o líder do golpe que acabou com a monarquia, tá? Apesar dele ser amigo de Dom Pedro II, né, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, tá certo? Mas mesmo assim, ele acabou sendo engolido pelos acontecimentos, né? E ele acabou sendo indicado para ser o líder, né, desse golpe. Ele, pessoalmente, era até monarquista, ele era a favor da monarquia, né? Ele não era a favor que a monarquia acabasse. Mas por causa de todos aqueles conflitos e problemas que nós estudamos quando a gente estava falando sobre o fim da monarquia no Brasil, né, ele acabou não vendo solução a não ser ele mesmo tomar a liderança. Ele já estava sendo indicado, as pessoas queriam que ele fosse o líder, e ele percebeu que era melhor ele mesmo conduzir isso aí, já que parecia, pelo menos a ele, né, que isso era inevitável, né, que o fim da monarquia no Brasil era realmente inevitável. Só não vou entrar nesse assunto agora porque, né, a gente já tratou isso em aulas anteriores. E mais uma vez, eu não quero que essa aula fique gigantesca. Tá bom? Gente, bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele como líder, ele acabou sendo aclamado como chefe do governo provisório. E por que governo provisório? Porque o Brasil não tinha uma Constituição. A Constituição que existia no Brasil era uma Constituição monárquica, né?
que tinha características monárquicas. E como você teve um golpe que derrubou a monarquia, não fazia sentido nenhum que o Brasil continuasse funcionando sob as leis, né, da época da monarquia. Então era necessário que se fizesse uma nova Constituição. Mas até que essa Constituição, essa nova Constituição ficasse pronta, né, o Brasil não podia ficar sem governo nenhum, sem lei nenhuma. Né? Então daí a necessidade de um governo que fosse provisório até que se tivesse, então, uma nova Constituição. Então, esses primeiros momentos aí, né, do governo do Marechal Deodoro são conhecidos como governo provisório. Né? Então vamos voltar aqui ao slide para a gente ver quais foram as medidas, quais foram os principais acontecimentos desse chamado governo provisório de Deodoro da Fonseca. Tá bom? Então aqui, ó, extinção das instituições imperiais. Né? Então, tudo que estava relacionado à monarquia foi extinto. Né? Instalação da república, claro. Separação entre igreja e Estado. Né? Nós vimos, quando a gente estava estudando monarquia no Brasil, que a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, que era monárquica, né? A religião oficial do Brasil era o catolicismo. Tá bom? Então, o Estado no Brasil não era um Estado, não era, tá? Lembrando, não era um Estado laico. Ele tinha uma religião oficial que era o catolicismo, apesar de estar garantida a liberdade religiosa. Você podia, naquela época da monarquia, ser da religião que você quisesse, mas a religião oficial, reconhecida pelo Estado, era o catolicismo. Quando a monarquia acaba essa história também do país ter uma religião oficial. Né? Então, a religião no Brasil passou a ser totalmente livre. Você podia ser da religião que você quisesse. Tá? E o Estado não tinha nada a ver com isso. Ou seja, as primeiras leis... Né? E até na própria Constituição que foi feita depois, ficou estabelecido a separação entre igreja e Estado. Então essa foi uma das primeiras medidas tomadas aí pelo governo provisório de Deodoro da Fonseca. Né? Como vocês estão vendo, a data aqui durou de 89 até 91, tá? Do século XIX. Teve a chamada grande naturalização, a naturalização em massa que está escrito aqui. Né? Então é o seguinte, gente, no Brasil, nessa época, existiam muitos imigrantes. Nós vimos, né, que por causa da crise do escravismo aqui no Brasil, né, começaram a vir muitos imigrantes, principalmente italianos, alemães, portugueses, né, vieram em maior quantidade. Então, em 1889, 1891, né, até nessa época, aí, no iniciozinho aí desse governo republicano, você tinha uma grande quantidade de estrangeiros no Brasil, mas nem todos eles registrados, regularizados. Então a ideia do governo era fazer uma regularização desses estrangeiros. Né? E mais do que isso, eles queriam nacionalizar esses estrangeiros, né? Para que não houvesse grandes vínculos, né, dessas pessoas com o país de origem deles. Eles queriam, uma coisa meio que nacionalista, assim. Né? Então, já que eles vão ficar aqui, que eles se tornem, então, brasileiros de uma vez e consequentemente, nós teremos o registro dessas pessoas. Né? Nós teremos o maior controle sobre quantos imigrantes estão aqui, de onde que eles vieram, quem são essas pessoas, né? Então o governo ele ofereceu a todos os imigrantes que estavam irregulares no Brasil, caso quisessem se tornar brasileiros, como o governo era novo, né, era um governo republicano agora, que eles poderiam procurar as autoridades do governo e já fazer esse registro e automaticamente já se tornavam então brasileiros naturalizados, tá? Lembrando para vocês que existe aí uma diferença óbvia, mas é bom falar, né, entre brasileiro nato, ou seja, aquele cara que realmente nasce no Brasil, e o brasileiro naturalizado. Naturalizado é aquele cara que nasceu no exterior, né, mas que por estar vivendo muito tempo no Brasil, né, isso de acordo com as leis atuais, por estar vivendo muito tempo no Brasil, trabalhando aqui, entra com pedido e acaba tendo reconhecido a sua cidadania brasileira, né? Se tornando então brasileiro, mas brasileiro naturalizado, tá certo? Então existe uma diferença entre brasileiro naturalizado e brasileiro nato. Professor, isso é importante? Pelo seguinte, por exemplo, presidente da República tem que ser brasileiro nato. Tá certo? Se não for brasileiro nato, não pode ocupar o cargo de presidente da República. Estou dando para vocês aqui um exemplo. Né?
Senador também, se eu não estou enganado, tem que ser brasileiro nato, depois eu vou verificar que agora eu estou na dúvida. Né? Oficial do Exército Brasileiro tem que ser brasileiro nato. Né? Você não pode ser naturalizado para ser um oficial do Exército Brasileiro, por exemplo. Tá certo? Então, é importante essa diferença, que vocês saibam dessa diferenciação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, tá bom? Vamos voltar aqui aos nossos slides. Tá? Vocês entenderam, então, essa grande naturalização? E teve uma tentativa de superar a crise econômica. Lembra que no final da monarquia o Brasil não estava muito legal da economia, não. O negócio não estava bom. Né? Então essa tentativa ela foi feita pelo ministro da Fazenda, que na época era um cara chamado Rui Barbosa, famosíssimo, né? Jurista, advogado, poeta, poliglota. O cara era uma potência intelectual. Né? Ele praticamente redigiu o Código Civil brasileiro, né? De 1924, ele foi um dos principais colaboradores aí na criação da Constituição de 1891. Nós vamos ver mais tarde, né, que ele foi o representante, foi o embaixador do Brasil, né, o diplomata representante do Brasil no exterior, que brilhou, né, quando esteve representando o Brasil nesse período aí, né? Então esse cara ele elaborou um plano econômico, né, que acabou ganhando o apelido de o encilhamento, tá bom? Então gente, presta atenção porque isso é uma coisa que costuma cair bastante em prova, né? Então é legal explicar um pouco melhor. O Rui Barbosa era um cara que pensava bem diferente de muita gente que estava chegando no poder nessa época, né? Porque nós vimos que o golpe que acabou com a monarquia e implantou a república, ele teve o apoio, o patrocínio, digamos assim, dos cafeicultores, dos grandes produtores de café no Brasil. Né? Então esses cafeicultores, é lógico que eles queriam um governo que estivesse mais voltado aos seus interesses, de produtores rurais, de exportação de produtos primários, enfim, né? Dos seus interesses ali de exportadores de gêneros de primeiro, do setor primário. Né? Mas o Rui Barbosa enxergava essa república de uma forma diferente. Ele queria que o Brasil se tornasse uma potência econômica, um país desenvolvido, um país independente dos interesses econômicos estrangeiros. Então, essa era a visão dele, né? do Rui Barbosa. Tá? E ele achava que para o Brasil conseguir se industrializar, se desenvolver, era necessário que tivesse mais dinheiro em circulação na economia brasileira. Tá? Então ele resolve fazer o quê? Ele cria diversos bancos regionais, que eram bancos do governo, ou seja, bancos estatais, tá bom? E através desses bancos fossem acontecendo financiamentos, tá legal? De iniciativas de produção aqui no Brasil, para diversificar e aumentar a produção interna do Brasil, principalmente industrial, né? Mas ele queria era fazer investimentos na produção nacional, né? E assim provocar um aumento da nossa produção, uma diversificação da nossa produção, fazendo com que o Brasil tivesse uma economia mais desenvolvida, e principalmente do ponto de vista da industrialização. Ele queria industrializar o Brasil, né? O sonho de consumo dele, o sonho dele, né? Como estatista, como participante aí do poder político, era fazer essa mudança, né, nas estruturas econômicas do Brasil. Pois muito bem, parece ser muito bom, né? Parecia ser muito bom. Só que o que aconteceu foi o seguinte, gente, que não teve o devido cuidado na execução desse projeto, ele não esperava isso, né? De verificar se esse dinheiro que estava sendo emprestado às pessoas, ou seja, os particulares, né, quem estava indo lá pegar dinheiro, se as pessoas estavam realmente investindo em atividades produtivas ou não. Então muita gente pegava o dinheiro e gastava com outras coisas. Né? Tinha gente que fazia, por exemplo, né, pegava esse dinheiro e começava a comprar ações na Bolsa de Valores. Né? Vamos lembrar que a Bolsa de Valores foi criada aí no comecinho da República. Né? E aí muita gente começou a criar empresa fantasma só para poder vender ação e pegar dinheiro. Então era uma forma de pegar dinheiro fácil. Né? E muitas vezes essas empresas nem existiam, empresas fantasmas. Então, você ver olha só para vocês verem como que a corrupção é antiga aqui no Brasil. Né? Então já tinha gente querendo puxar o tapete, dar o nó nos outros desde aquela época. Né? Então, como isso aconteceu com muita frequência, né, o resultado desse plano econômico foi muito diferente daquele que o Rui Barbosa imaginou. Né? Ao invés desse dinheiro ser investido na economia, ser investido na produção, né, na geração de riquezas, ele acabou sendo usado para consumo e, em outras vezes, para especulação financeira.
qual foi o resultado disso, gente? Inflação. E isso provocou uma crise econômica ainda maior do que aquela que já existia. Né? Então, muita gente costuma fazer severas críticas ao Rui Barbosa, mas vocês devem ter percebido que a intenção dele foi boa, mas houve falhas na execução desse plano econômico, né? E é bom que vocês saibam que esse plano econômico, portanto, não deu certo. Ele acabou gerando uma crise inflacionária, tá? E isso é importante para a gente entender acontecimentos que a gente vai estudar depois, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido bem isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse encilhamento a gente já falou, né? E ele também convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Para fazer, então, uma nova Constituição. Tá certo? Aí que está falando sobre o encilhamento, esse aqui é o Rui Barbosa, né? Uma das figuras mais importantes aí da nossa história republicana. Né? Seria interessante, né, que vocês procurassem conhecer um pouco melhor o Rui Barbosa. Ele tem uma história muito bonita. Tá? Vamos lá. Aí ainda está falando do encilhamento aqui, depois vocês podem pausar e ler isso aí. Tá? Mais uma questão, tá? Falando aí sobre o encilhamento. Então, se vocês quiserem responder, dá o pause, tentem resolver a questão e depois, né, vocês prossigam com o vídeo que vocês vão ver a resposta. Pausando. E agora a resposta. Tá? Alternativa B. Vamos lá. Aí agora sim, a Constituição de 1891. Né? Então vamos ver o que ela estabelecia aí. Né? Primeiro, o Brasil ia ser uma república, né? Mas uma república federativa, ou seja, formada por estados. É diferente de uma república centralista, né? De uma república unitária. Porque tem países que são república unitária. Por exemplo, Cuba é uma república unitária, lá não tem estados, né? A república não é dividida em estados. Aqui no Brasil, aí você tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e por aí afora vai. Né? Então, uma república federativa, tá bom? Com o nome de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E, professor, por que Estados Unidos? Porque eles copiaram muita coisa dos Estados Unidos. Inclusive, né, aqui no slide eu acho que não aparece, a primeira ideia de bandeira republicana ela era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, né, com listas e estrelas, mas depois eles resolveram fazer essa que a gente conhece aí, né, que inclusive tem lá o lema do positivismo, ordem e progresso. Tá? A divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? O poder legislativo seria um poder bicameral, assim como é hoje, ou seja, nós teríamos duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado, tá? Então, muitas das votações das leis que acontecem, elas acontecem em duas câmaras, né? Normalmente, não é sempre, mas normalmente, a Câmara dos Deputados é a Câmara que propõe as leis, né? Que vota. E aí o Senado aprova ou não as leis que foram criadas pelos deputados, tá? Não é sempre assim, não é obrigatoriamente assim, mas normalmente é assim. Então, a Câmara dos Deputados é o que eles chamam de casa proponente ou casa iniciadora, tá joia? E o Senado seria a Câmara revisadora, né? Ou melhor dizendo, revisora, tá joia? Ou então aquela que vai, né, propor, chancelar as leis que foram criadas aqui pelos deputados. Lembrando que aqui no caso do Brasil, os senadores eles também têm a função, além de aprovar as leis, né, que vem da Câmara dos Deputados ou não, né, eles também têm a função de representar os estados. Né? Então, os senadores são representantes dos estados dentro do poder federal. Né? Então, você tem um senador de Minas Gerais, ele também tem a função de representar o estado de Minas Gerais lá no Senado, no poder, né, político federal. Tá bom? Foi estabelecida nessa nossa primeira Constituição de 1891 eleições diretas para o Executivo e para o Legislativo. Né? E aí mandato de 4 anos para presidente, governadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, né? Exceto para os senadores, 8 anos de mandato, tá bom? Até hoje é assim. O voto seria o voto chamado universal. E, gente, agora presta atenção, porque aqui é que o bicho pega, tá?
voto universal masculino. Quando fala voto universal, fala todo mundo, mas todo mundo, é lógico que não é todo mundo, né? Um menino de 3 anos de idade não vai votar. Tá? Então, estabeleceu-se que a maioridade se daria a partir dos 21 anos de idade, não 18 como é hoje, tá bom? Então, os maiores de 21 poderiam, então, participar de eleições. Só que detalhe, gente, mulher também não participava. Então, esse voto não era tão universal assim, tá legal? Soldados, seja de qualquer força armada, não podiam votar, tá? Nem ser eleitos. Tá? Padres, membros de ordens religiosas, de uma forma geral, tá? Mendigo, não podia, e analfabeto. Ou seja, com todas essas exclusões aqui, tá? O número de pessoas que realmente conseguia participar das eleições era muito pequeno em relação ao montante da população brasileira. Né? Então, isso aí acabou excluindo muita gente. Vamos falar o seguinte: na época da monarquia, só podia participar da política, né, quem tivesse grana. Por quê? Porque o voto lá na monarquia era o voto censitário. Né? Então você tinha que ter uma determinada renda para você poder participar das eleições, né? Ou elegendo ou sendo eleito. Mas no caso da República, esse voto censitário ele deixou de existir. Porém, né, mesmo acabando com o voto censitário e implantando o voto universal, nós vemos que esse voto não era tão universal assim, né, que ele excluía muita gente. Então, o que a análise que a gente faz é o seguinte: o número de pessoas que passou a votar no Brasil foi maior quando foi implantada a República. Então, teve um número maior de pessoas participando das eleições, enfim, da política aqui no Brasil. Né? Mas, com todas essas exclusões, o número de participantes na política brasileira ainda era muito pequeno. Tá legal? Então era apenas uma pequena parcela da população brasileira que realmente participava das eleições. Né? Quando a gente voltar às aulas, gente, eu vou pedir até para que vocês façam esse favor para mim. Deixe isso anotar, porque pode ser que eu esqueça, né? De verificar exatamente quantas pessoas participavam das eleições no comecinho dessa república aí, tá? Para a gente ver o percentual, mais ou menos. Tem essas estatísticas, se bobear, até na própria apostila tem, né? Como eu não estou em posse da apostila aqui agora, isso não é difícil de se achar, não, tá? Se vocês mesmos quiserem pesquisar, melhor ainda, mas eu gostaria que vocês me lembrassem, quando as aulas presenciais voltarem, falar, professor, né, o senhor falou que ia dar uma olhada aí, né, no percentual de pessoas que participavam das eleições aí, para a gente ter uma base de comparação, para a gente ver melhor, né, qual a diferença que era essa. Mas o que a gente pode falar é que houve um aumento do número de eleitores na passagem da monarquia para a república, mas mesmo assim o número de pessoas percentualmente que participavam das eleições aqui no Brasil era muito pequeno, tá bom? Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Né? Então, gente, e o fato de excluir os analfabetos aqui excluía realmente muita gente. E vamos lembrar que a política nessa época foi marcada, viu, gente? Foi marcada pelas fraudes eleitorais, pelos golpes eleitorais, né? O pessoal falsificava voto, morto votava, tinha gente que votava 2 vezes, era uma bagunça, mas tudo para privilegiar a elite, né? Que era produtora rural naquela época, que comandava a vida política no Brasil, tá certo? E um outro detalhe que é importantíssimo aqui, esse voto era aberto. O que quer dizer isso, gente? O voto não era secreto, tá? E o fato do voto não ser secreto provocou, né, uma aberração política no Brasil, que era o chamado voto de cabresto. Né? Ou seja, os grandes coronéis, os mais poderosos, controlavam as eleições porque as pessoas não tinham condições de esconder em quem que elas estavam votando. Então, aí esses coronéis, os grandes proprietários de terra, eles simplesmente mandavam nas pessoas, falavam, você vai votar em fulano de tal, se você não votar, você vai se ferrar depois. É mais ou menos isso que acontecia, tá bom? Então vamos lá, vamos passar de slide, porque a nossa aula já está começando a ficar grande. Aí está falando aí da questão da exclusão. Se vocês tiverem interesse em ler aí, dá um pause, tá? Vamos avançar aqui. Aqui também, né? Falando da concentração de poderes, né? E nós tivemos aqui a primeira eleição, que foi indireta. Ué, professor, não estava escrito lá na Constituição que a eleição tinha que ser direta? Sim, mas para o primeiro presidente da República, essa mesma Constituição dizia que a eleição seria
indireta. Aí depois os outros sim já seriam eleições diretas. Então essa primeira eleição seria direta. Quais eram os candidatos? O Deodoro da Fonseca era o marechal do exército, né? E Eduardo van der Kolk, né? Que seria candidato aí a vice, tá joia? Gente, eu nem lembrava mais do nome desse cara aqui, a gente quase nunca viu o nome dele nos livros de história, tá? E o candidato, né, da oposição seria o Prudente de Moraes, que era civil, né? Mas o vice dele era o Floriano Peixoto, tá bom? O Floriano Peixoto, ele era marechal também do Exército, né? Então vou explicar um pouquinho melhor essa situação política aqui para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui ao vídeo. Bom, gente, é o seguinte, nessa época, ou seja, em 1891, quando iriam então acontecer as primeiras eleições, pois a Constituição já estava pronta, né, os cafeicultores, os grandes produtores rurais, eles perceberam que as coisas já estavam calmas no Brasil. Eles falaram assim, pô, eu acho que a gente não precisa mais do exército aí na política, não. A gente precisava deles para dar o golpe, para garantir, né, porque vai que tem um contragolpe aí dos monarquistas. Mas como eles perceberam que ninguém brigou, não teve nada, né, que a coisa ficou por isso mesmo, eles falaram, bom, então acho que a gente não precisa mais de deixar o pessoal do exército, não, a gente mesmo já pode pegar o poder pra gente, né? Só que não foi bem assim que aconteceu, não, tá? Vocês vão perceber isso. E foi até por isso que o Prudente de Moraes, né, colocou como candidato a vice o marechal do exército, né, para dar um agradinho aí pro pessoal do exército. Falei, não, já vão aí, quem vai ser presidente vai ser um civil, né? E vamos chamar um vice aí que seja do exército, só para o pessoal não ficar enciumado, tá bom? Deixa eu voltar nos slides para vocês acompanharem. Então, gente, é o seguinte, o que aconteceu? A tendência era que o Prudente de Moraes vencesse, porque era uma eleição indireta. Então, os deputados e senadores queriam votar. E a maioria deles era o quê? Era composta por representantes do setor cafeeiro. O Prudente de Moraes era, né, representante do setor cafeeiro. Então, ele que seria eleito. Então o exército, percebendo isso, o exército não queria sair do poder naquele momento, eles achavam que isso tinha a visão positivista, né? que o exército que seria a melhor instituição para comandar a vida política do Brasil, enfim, né? Isso é uma coisa que depois em aula presencial a gente pode falar um pouco melhor, né? Vocês participando, assim, a gente fazendo tipo meio que debate ali dentro da sala de aula, eu posso explicar a situação um pouquinho melhor para vocês, né? Mas para a aula não ficar muito grande, né? Eu já quero dar um jeito de encerrar, que já está começando a ficar grande demais, tá bom? Então é o seguinte, o Deodoro da Fonseca era, então, o marechal, como eu falei para vocês, e o pessoal do Exército queria que ele fosse. Mas a situação política lá no Congresso Nacional não era favorável para ele, Prudente Moraes, e que estava para ganhar. Então o pessoal do Exército foi lá e mandou um recado para a galera lá do Congresso Nacional. Falou, olha, se vocês não elegeram o Deodoro da Fonseca, vai ter golpe. Né? Eles falaram, ó, Deodoro vai ser presidente por bem ou por mal. Né? Então aí o que aconteceu, gente, foi que forçadamente, pressionados, né, os deputados e senadores elegeram Deodoro da Fonseca como presidente da República. Mas de birrinha, só para dar o troco, eles elegeram para vice o Floriano Peixoto. O professor, pode isso? Pode. A Constituição de 1891 permitia, né, e várias constituições depois também permitiram, né, que isso pudesse acontecer. Somente depois da ditadura militar, né, já com a ditadura militar, que esse tipo de coisa não podia acontecer mais. Né, ou era de um partido ou era de outro. Mas naquela época a Constituição permitia que você votasse para presidente numa chapa e para vice na outra. Né. Então o que aconteceu? O Deodoro da Fonseca ganhou do Prudente de Moraes, mas com uma diferença de voto pequenininha. Já o Floriano Peixoto ganhou como vice com uma diferença muito grande em relação ao Eduardo aqui, entendeu? Esse Eduardo van den Kolk, tá bom? Então ele ganhou com uma diferença maior do que a que o Deodoro teve em relação ao Prudente de Moraes, ou seja, o Floriano Peixoto teve mais votos que o presidente da República. Não é? Fala a verdade, isso não é estranho, né? Você ter um presidente da República que tem menos votos do que o vice, que é da chapa. Cara, isso foi um problema. Né? Não só aí, em outros momentos políticos do Brasil ao longo da República, foi um problemaço esse troço. Né? Mas o fato é que o Deodoro da Fonseca foi eleito, mas estava claro que o Congresso Nacional não queria. Né? E aí, a partir daí, o Congresso Nacional começa a fazer oposição
ao Deodoro da Fonseca. E aí eles começam a criar um monte de lei que vai, de certa forma, prejudicar o governo do Deodoro da Fonseca, né? Inclusive, já estavam até criando uma CPI naquela época para poder investigar o presidente da República. O professor tinha isso desde que ela tinha, tá? Logo do primeiro presidente da República já tinha isso. E a tendência é que ele fosse já impeachmentado, porque o impeachment já existia nessa época, né? Na Constituição de 1891 estava previsto aí o impeachment do presidente, caso ele estivesse envolvido aí, né, em má conduta durante o governo dele, né? Então eles estavam meio que armando já a arapuca para poder derrubar o Deodoro da Fonseca, criando lá a lei de responsabilidades do presidente da República, né? Então ele, o Deodoro da Fonseca, percebendo que o pessoal estava já criando uma armadilha para poder impeachment ele resolve dar um golpe de Estado, tá certo? Então ele fecha o Congresso Nacional, decreta o estado de sítio, dizendo que estava havendo um golpe ali em andamento, e estava mesmo, vamos falar assim, né? Então isso estava acontecendo, e não, assim, era um golpe político, né? Mas o que estava sendo feito ali. Mas de qualquer maneira, a própria eleição dele não foi uma eleição democrática, não foi uma eleição feita dentro dos conformes ali legais, né? Você teve ali o pessoal pressionando. Enfim, né? O fato é que ele pega dar esse golpe, mas ele vai ter uma reação contrária muito forte, né? Inclusive a Marinha, uma das Forças Armadas, né? Ela pega alguns navios de guerra, tá? Ali na Baía da Guanabara, e aponta os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil naquela época, e ameaçam bombardear a capital do Brasil caso o Deodoro da Fonseca não renunciasse. Como tinha muita gente dentro do exército que era contra o Deodoro da Fonseca e a favor do Floriano Peixoto, a Marinha estava contra, os cafeicultores estavam contra, cara, ele percebeu que ele não tinha mais nenhum clima, não tinha mais nenhuma condição de continuar governando o Brasil. Então o que ele faz? Ele renuncia. Tá bom? E quem vai entrar no lugar dele? O Floriano Peixoto. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Esse acontecimento, tá, da Marinha ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro, ficou conhecido como a primeira revolta da Armada, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí, né, o resultado das eleições, já expliquei isso, tá certo? E aqui, ó, tá vendo? Você estava tendo problema de crise econômica, o Deodoro da Fonseca, ele achava que estava comandando um quartel, né? E política não é assim, tá certo? Em 3 de novembro de 1891, decreta o estado de sítio, fechamento do Congresso e a prisão de alguns opositores, né? Uma tentativa de golpe de Estado. Aí, como eu falei, acontece a revolta da Armada, né? E aí isso vai resultar na renúncia do Deodoro da Fonseca. Começa então, vocês vão ter texto falando sobre isso, não precisamos ler isso aqui agora, vamos avançar. Aí começa o governo do Floriano Peixoto, né? Então, a primeira coisa que ele teve que enfrentar, o primeiro problema, foi essa questão da inconstitucionalidade ou não do seu governo. Por quê? Porque a Constituição dizia que se o presidente da República, né, não tivesse cumprido ainda 2 anos de mandato, que deveriam acontecer novas eleições, né? Só que o Floriano Peixoto não considerou que isso se aplicava ao caso dele. Por quê? Porque era o primeiro presidente, era a primeira eleição. Falou, não, essa lei aí que diz que tem que ter cumprido 2 anos de mandato vale para os presidentes que forem eleitos pelo voto direto. O Deodoro da Fonseca e eu fomos eleitos pelo voto indireto, então isso aí não vale. Em nenhum lugar estava escrito isso, mas foi a interpretação que o o Marechal Floriano Peixoto deu a essa questão da constitucionalidade. Aí teve muita gente que tentou peitar, e ele mandou prender um monte de gente aí, e por isso ele ficou, né, com o apelido de Marechal de Ferro. Ele falou, pô, quem manda nesse troço aqui sou eu, pronto, acabou, né? Aí ele vai usar de medidas, né, paternalistas aqui, manda reduzir o preço de alguns produtos, de aluguéis, impõe um tabelamento de preços, principalmente ali na cidade do Rio de Janeiro, para acalmar o ânimo do povo, né? Ele consegue reduzir a inflação, né, e começar a retomar a atividade econômica aqui no Brasil de uma forma mais normal, né? E aí acontece que 2 revoltas ocorrem dentro do governo dele, que é a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul e uma segunda revolta da Armada. Então teve a primeira revolta da Armada, que foi contra o Deodoro,
E teve a segunda revolta da Armada contra o Floriano Peixoto, né? Ô professor, mas por que aconteceu a segunda revolta da Armada? É porque o pessoal achava que o Floriano Peixoto, né, não deveria estar ali, que deveria ter acontecido uma nova eleição, né? Então é a volta da questão da inconstitucionalidade do governo dele, né? Então, teve essa segunda revolta da Armada, ele, ao invés de renunciar, ele enfrenta essa revolta, tá bom? Os revoltosos saem derrotados e se juntam aos revolucionários lá do Rio Grande do Sul, né? Que aí o Floriano Peixoto, quando ficou sabendo disso, que houve a união dessas duas revoltas aqui, ele manda tropas federais lá para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para combater então os revoltosos, né? Por isso que hoje lá a capital de Santa Catarina se chama Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto, porque antes lá se chamava Desterro, né? Tá certo? Então hoje se chama Florianópolis por conta disso aí, né? Então ele ajudou a combater essa revolução federalista que ele consegue abafar, mas não totalmente, né? Porque as guerrilhas elas vão continuar ainda por muito tempo lá no Rio Grande do Sul. Esse problema aí da guerrilha lá no Rio Grande do Sul só seria resolvido no governo posterior, tá bom? Vamos ver aqui, aí tá falando da revolta da Armada, que é isso que eu acabei de contar para vocês podem ler aí depois. A Revolução Federalista, que era uma briga política que existia ali, né, no Rio Grande do Sul, entre chimangos, né, ou chamados pica-paus, né, contra os maragatos, né, então eram dois grupos políticos, né, os castilistas aqui, ou chimangos ou pica-paus, e, né, o pessoal que era defensor aqui do Gaspar de Silveira Martins, né. Então, um defendendo um governo mais positivista, mais centralizado, e outros defendendo um governo mais federalista. Tá certo? Então, com o apoio de Floriano Peixoto, os castilistas vencem, como está falando aqui. Certo? Aí você tem mais uma questão, tá? Dá um pause aí e tenta resolver. E agora nós vamos ao gabarito. Tá? Alternativa A, alternativa correta. Aí, gente, nesse caso, desculpa aí pela tosse, tá? Que a minha garganta já tá seca aqui. Bom, depois tá na tomar uma aguinha, né? Gente, então, encerrando o governo Floriano Peixoto, né, quando termina o governo dele, tá? Termina a primeira fase dessa República Velha, que é a fase da chamada República da Espada, né? Depois os cafeicultores, os civis, né, assumiriam, né, o governo e começaria então uma nova fase que a gente chama de República Oligárquica, que com certeza será assunto da nossa próxima aula. Como eu não estou com a apostila e acredito que vocês ainda não tenham, não sei se vocês já pegaram ou não, tá bom? Eu não vou passar, por enquanto, nenhum exercício para vocês, não. Vou deixar para passar a partir da nossa próxima aula, tá bom? Então, gente, obrigado aí pela audiência. Quando vocês estiverem com as apostilas em mãos, né, não deixe de ler a matéria, de fazer os exercícios, depois nós vamos indicando aí, né? Mas vocês já podem, na medida que vocês forem encontrando os exercícios no final do capítulo, que vocês já tiverem lido a apostila, você já pode ir adiantando, independente de eu pedir para que vocês façam, né? Com a nossa indicação, você vai ter o quê? A ideia daqueles exercícios que são considerados os mais importantes. Mas nada impede que você possa já ir fazendo esses exercícios aí, tá? Gente, ó, obrigado aí pela atenção. Tudo de bom para vocês, tá bom? E espero revê-los em breve. Até mais. Vamos lá. Cadê você?